Hoje ainda é segunda-feira, mas como eu disse, a semana promete aí ser cheia. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a terapia com ozônio em todo o Brasil. Vocês lembram que a ozonioterapia foi alvo de polêmicas durante a pandemia de Covid-19. Mas além disso, Lula está cumprindo uma série de agendas no Pará, onde acontece a Cúpula da Amazônia, e vai reunir representantes do Brasil, Colômbia, Bolívia, Venezuela e muito mais. E quem vai contar sobre a agenda do presidente e o que a gente deve esperar para essa semana é a nossa repórter Neila Guimarães. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boletim Metrópolis. Olha só, agenda do presidente Lula cheia nessa semana. Ele que resolveu levar a cúpula ministerial para Belém do Pará, para o norte do país. Ele que viajou na sexta-feira. Hoje sancionou a lei da ozonoterapia, que foi aprovada aqui pelo Senado Federal, e houve bastante contradição, né, Rafa? Você mesmo falou sobre isso. O que aconteceu foi o seguinte: essa lei foi sancionada aqui no Senado, mas quando ela foi para a Câmara dos Deputados, ela tinha algumas divergências. A ideia é que apenas médicos pudessem utilizar essa terapia complementar a outros tratamentos, mas a Câmara dos Deputados definiu que todos os profissionais da área da saúde, desde que sejam registrados em seus conselhos e que tenham os seus equipamentos vistoriados pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, poderão então fazer a aplicação da ozonoterapia. Pois bem, foi sancionada pelo presidente Lula e a ozonoterapia, ela é negada, é um tratamento que é negado pelo Conselho Nacional de Medicina. Inclusive, a Associação Nacional de Medicina chegou a enviar um documento para o presidente Lula pedindo o veto dessa decisão, dessa lei que foi aprovada aqui no Congresso Nacional. A lei foi sancionada e agora todos esses profissionais da área da saúde podem atuar desde que tenham, então, o seu registro profissional da sua categoria. Os médicos continuam batendo nessa tecla de que é apenas uma terapia complementar. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, prevê que a ozonoterapia ela é eficiente, ela é eficaz apenas para tratamentos estéticos e odontológicos. Já lá no norte do país, o presidente Lula hoje ele inaugurou a Infovia 1, que é uma via que vai ligar todo o estado do Amazonas ao estado do Pará, com mais de 1.000 quilômetros de extensão de uma rede de internet, uma rede de fibra ótica de internet, que vai atender a mais de 11 municípios do Pará e do Amazonas. Na última sexta-feira também, o presidente inaugurou em Santarém o programa Luz para Todos, que é uma das marcas das primeiras gestões do presidente Lula, do presidente petista. Na primeira gestão, que foi de 2003 a 2009, do programa Luz para Todos, foi investido um valor alto, e dessa vez vai ser 5 bilhões de reais para atingir as famílias, principalmente ribeirinhas, famílias que moram em comunidades rurais e famílias indígenas. O governo já mapeou 350 mil famílias que moram em localidades que devem ser alcançadas nos primeiros anos pelo programa. Lançado, como eu disse, em 2003, no início ele foi investido 23 bilhões e agora vão ser 5 bilhões de reais. Na mesma cerimônia foi anunciada a interligação dos municípios de Parintins, no Amazonas, a Itacoatiara, no Pará, ligação também dessa rede, dessa fibra ótica de internet. Lula só volta para Brasília no dia 11, Rafa. Então, a respeito da reforma ministerial que você acabou de falar, eu acho que vai acabar ficando para depois do dia 14, viu? Essas decisões que vão agradar ao Centrão só vão ser tomadas a partir da semana que vem. Isso porque Lula participa da Cúpula da Amazônia na terça e na quarta-feira em Belém do Pará, que vai receber 6 países amazônicos que vão tratar de agendas comuns entre eles. Na quinta-feira, o presidente Lula vai para o Rio de Janeiro, para a capital fluminense, para inaugurar o BRT. E na sexta-feira, ele continua na capital fluminense para a inauguração do PAC, na capital do estado do Rio de Janeiro. Já a respeito da Cúpula da Amazônia, vai ser a segunda vez que Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, vai visitar o Brasil depois de 8 anos de jejum. Havia 8 anos que ele não vinha aqui até o Brasil. Veio a primeira vez esse ano, em junho, para participar, então, de um encontro com presidentes latino-americanos. Ele foi recebido com toda pompa e circunstância no Palácio do Planalto e, no dia seguinte, participou dessa reunião com outros líderes latino-americanos no Palácio do Itamaraty. O presidente Lula foi bastante criticado por conta dessa recepção, principalmente pelos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. Então a gente pode esperar aí mais movimentação e maiores críticas a respeito de mais uma recepção de Nicolás Maduro aqui no Brasil, viu, Rafa?
Ou seja, é uma semana que Lula não está aqui, mas não quer dizer que os bastidores vão ficar, né, pipocando de notícias e a gente vai esperar com vocês com mais novidades, tá, Neila? Obrigado. Rafa, aproveitando esse tempinho aqui, só para explicar, eu estou aqui no Senado Federal, essa semana vai ser bastante cheia por aqui. Lula não está em Brasília, mas Brasília não para, viu? Aqui no Senado Federal, principalmente CPMI volta amanhã, ouvindo Anderson Torres, que era o ex-ministro da Justiça do presidente Bolsonaro e também ex-secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que era o cargo que ele estava quando houve as invasões do 8 de janeiro, aqui na Esplanada dos Ministérios. Esse depoimento é bastante esperado e a defesa de Anderson Torres já disse que, mesmo ele tendo a prerrogativa de ficar calado, ele deve sim responder às perguntas de deputados e de senadores. Também vai ter a CPI que investiga os atos dos integrantes do Movimento Sem Terra, então uma semana cheia aqui, viu? Não vai parar por aqui no Congresso, não. É isso aí, a gente vai ficar acompanhando tudo. Até mais. Até, Rafa.